Hoje eu quero tratar com você no programa Expondo as Escrituras sobre um dos assuntos mais empolgantes da Bíblia. E eu quero conversar com você à luz do texto de Isaías, capítulo 40, versos 12 a 31. O profeta Isaías foi chamado de profeta palaciano. Ele é o profeta evangélico do Antigo Testamento. E ele tem uma parte histórica do seu livro, de 1 a 39, e a partir do 40, ele começa então a trazer uma mensagem de consolação para o povo. E ele abre este capítulo 40 tratando da consolação e continua a partir do versículo 12, mostrando quão grande é o nosso Deus, a majestade de Deus. Porque a coisa mais importante a se conhecer é Deus. Deus é a pessoa mais importante do universo. Este Deus que é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Ele é a razão da nossa vida. Nós não somos o centro do universo, Deus é. E então, não há mensagem mais consoladora, não há mensagem mais edificante para a nossa vida do que parar e refletir sobre quão grande é o nosso Deus. Isaías escreve esse texto usando um recurso retórico de perguntas retóricas, onde a pergunta já tem em si a resposta. E ele compara a majestade de Deus, a grandeza de Deus com alguns aspectos da vida. Por exemplo, ele começa mostrando a grandeza incomparável de Deus em relação à criação. E eu quero ler aqui com você o verso 12, quando ele, com perguntas retóricas, faz as seguintes interrogações. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em balança de precisão e os outeiros em balança de precisão? Então ele usa figuras aqui impressionantes. Qual é o tamanho desse universo? Qual a extensão dos mares, dos oceanos? Ele diz que este Deus é o Deus que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos rios, nos mares, nas fontes. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Quando você pergunta para um astrônomo qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos, ele vai responder para você: bom, ninguém ainda hoje pode afirmar categoricamente qual é o tamanho exato do universo. Com galáxias, com mundos estelares, com a vastidão insondável neste mundo fantástico que Deus criou. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade nós gastaríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra deste universo. Como diz Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, não há um centímetro sequer deste universo onde Deus não possa dizer: isso aqui é meu, estou aqui, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. Quando o profeta retrata com esta pergunta retórica quem mediu os céus a palmos, ele está mostrando para nós a grandeza extraordinária deste Deus Criador. Ficamos certamente espantados com a grandeza do macro-universo, como ficamos hoje boquiabertos com a grandeza insondável do micro-universo. Por exemplo, uma folha que você colhe no seu jardim é tão complexa como uma grande cidade, como uma grande metrópole. Por exemplo, você pega um ovo e aquele ovo tem uma gema, e aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou.
O Dr. John Wilson, catedrático de Harvard na área de oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. O Dr. Marshall Nirenberg, na sua pesquisa, descobriu, que ele é prêmio Nobel de Biologia, que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. E que em cada uma delas você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. Quando você espicha a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Deus criou tudo isso. Quando você vai para o versículo de número 25, ele diz, versículo 26, ele diz: levantai o alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só delas vem a faltar. Então veja você no verso 26, que está usando agora uma outra ideia da criação, as estrelas do céu. E a pergunta é: quantas estrelas existem? Os estudiosos dizem que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Para nós, as estrelas são incontáveis, como para nós são incontáveis as areias das praias e dos desertos. Mas os estudiosos dizem que há mais estrelas do que areias. E este Deus majestoso não apenas criou todas elas, mas batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas veio a faltar. Este é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Mas agora, Isaías vai comparar a grandeza de Deus com o conhecimento humano. Versículo 13 e 14, eu peço vênia para ler. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? A pergunta de Isaías é retórica. Quem foi o professor de Deus? Quem o instruiu? Quem lhe deu sabedoria? Com quem ele recebeu a instrução? De onde veio a fonte do saber de Deus? Quem foi seu mestre? Quem foi seu professor? Em que escola ele estudou? São perguntas retóricas para mostrar uma coisa. Não houve mestre, professor, que desse conhecimento a Deus. Ele é a fonte de todo o saber. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Ele é a fonte de toda a ciência. Não houve mestre para ensiná-lo. Ele não precisou aprender para depois saber e depois então comunicar o seu conhecimento. Ele é a própria fonte, de onde emana, de onde procede todo o saber, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Este é o nosso Deus, grande Deus. Mas agora Isaías vai comparar este Deus em relação às nações, versículos 15 a 18, eu vou ler para você. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, ou como um grão de pó na balança. E ele prossegue no verso 17 e diz: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então vamos parar um pouquinho para pensar no passado. Imagine você os grandes impérios do passado, como o Império Egípcio, dos faraós. Vamos pensar
no grande império assírio, Senaqueribe, as suas conquistas. Vamos pensar no império babilônico com Nabucodonosor. Vamos pensar no império persa com Ciro, com Xerxes, Artaxerxes, Dario. Vamos pensar no império grego com Filipe da Macedônia, com Alexandre o Grande. Vamos pensar no império romano com os Césares de Roma. E nos outros reinos e impérios que surgiram ao longo da história. Agora vamos pensar hoje nas grandes potências mundiais: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Rússia, Canadá, Brasil. O texto diz que todas essas nações, para ele, em comparação a ele, são como um pingo que cai num balde, como um pó, uma balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso Deus. Ele levanta reinos e abate reinos. Ele levanta reis e faz reis apiarem do poder. As rédeas da história estão em suas mãos. Ninguém pode insurgir-se contra ele e prevalecer. Deus não está lá no céu esfregando as mãos, ansioso, sem saber o que vai fazer, com os intrincados e complexos problemas que assolam as nações. Ele é soberano. Ele é majestoso. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele está assentado num alto e sublime trono, e ele governa, e ele reina, e ele dirige os acontecimentos. A história não está à deriva, a história não está dando voltas, a história não está sem controle, a história caminha por uma consumação final, e a vitória é de Deus, a vitória é da luz, a vitória é da verdade, a vitória é da justiça. O diabo não vencerá, o mal não vencerá, a mentira não vencerá, a corrupção não vencerá, o erro não vencerá. É Deus que está no trono e conduz a história a uma consumação. Mas notem comigo mais. O profeta Isaías agora vai comparar a majestade de Deus com os ídolos dos povos. Porque todos os povos e todos os reinos do passado tiveram seus deuses. Não é? O egípcio tinha seus deuses e por isso que as pragas vieram. Cada praga daquela, as 10 pragas, era uma divindade que estava sendo desbancada do panteão egípcio. Os assírios tinham seus deuses, a Babilônia tinha os seus deuses, os persas tinham seus deuses, os gregos tinham seus deuses, os romanos tinham seus deuses, seus ídolos. E agora veja o que ele diz no verso 19 a 21. Ele pergunta assim: o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice que não perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, não atentastes para os fundamentos da terra. O que ele está dizendo? Ele está fazendo um paralelo entre o Deus vivo e os ídolos mortos. O Deus autoexistente e os ídolos forjados, fabricados por mãos humanas. O Deus todo-poderoso e os ídolos impotentes. O Deus que é o Criador e os ídolos que foram criados. O Deus que sustenta a vida e os ídolos que precisam ser carregados. O Deus que não precisa ser servido e os deuses que precisam ser servidos. Então, ele começa a quase que satirizar com os povos ao criarem os seus muitos deuses. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, a cidade mais culta do planeta, seu espírito se revoltou por causa da idolatria prevalecente na cidade.
Havia muitos deuses. Plínio chegou a dizer que havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas, no tempo de Paulo. Mas esses deuses são de madeira, são de pedra, são de prata, são de ouro, estão bordejados de pedras preciosas, mas eles têm olhos, mas não enxergam, eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvidos, mas não escutam, eles têm mãos, mas não apalpam, eles têm pés, mas não andam, eles têm boca, mas não sai som nenhum, eles não podem nada fazer, eles não podem sequer se defender, eles são inúteis, eles são nulos, eles são impotentes. Porém, Deus é o Criador, é o sustentador, é o Salvador, é o protetor, é o Consolador, é o soberano que está assentado no trono e dirige a história. O que Isaías está falando é da superioridade incomparável deste Deus em relação aos ídolos. Mas tem mais. Agora ele vai comparar este Deus soberano com os príncipes da terra. Nos versos 22 a 25, ele diz: este Deus é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Versículo 23, ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. E no verso 25 ele pergunta retoricamente: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Então vamos pensar um pouquinho nos grandes líderes da história, dos faraós do Egito, Senaqueribe da Síria, Nabucodonosor da Babilônia, Ciro o Grande da Pérsia, Alexandre o Grande do Império Grego, os poderosos Césares de Roma, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Vespasiano, Domiciano, Marco Aurélio, Décio, Diocleciano, todos eles. Pensemos agora em Napoleão Bonaparte, em Adolf Hitler, Mao Tse-tung. Hoje poderíamos pensar nos grandes nomes das grandes nações. O que são eles? Nulidades diante de Deus. O Senhor sopra, eles desaparecem, viram pó, caem na vala do esquecimento. Porém, Deus está no trono. Jamais será apiado do poder. Seu trono é eterno, seu governo permanece para sempre. É Ele quem dirige a história. É Deus quem levanta um, é Deus quem faz o outro apiar do poder. Então, diante dos reis, diante dos magistrados, diante dos poderosos deste século, o poder deles é limitado e tem prazo de validade. Mas o Deus Todo-Poderoso reina absoluto, sobranceiro, soberano. Agora, o profeta Isaías vai trazer para nós a aplicação dessa mensagem. Porque chega no verso 27, ele está escrevendo para o povo de Deus, e há uma pergunta: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Então, primeiramente, Isaías retrata a majestade de Deus, para depois aplicar a mensagem ao povo. E aqui havia duas queixas do povo em relação a Deus. Primeiro, ele diz que o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ou seja, será que Deus sabe mesmo? Será que Deus conhece mesmo? Será que Deus vê mesmo o que eu estou passando? O meu sofrimento, a minha angústia, a minha dor, as minhas lágrimas. Será que Deus sabe quem sou eu? Será que Ele se importa comigo? Será que Ele se interessa pela minha vida? Era o questionamento do povo de Deus nesse tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Mas agora eles fazem não só uma análise, mas uma queixa com um tom de censura, quando pergunta assim: o meu direito passa despercebido ao meu Deus.
Agora eles não estão duvidando que Deus existe, não. Agora eles estão duvidando que Deus seja leal, íntegro, fiel, verdadeiro, justo. Agora eles estão dizendo que Deus não dá a eles o que eles têm direito, que o direito deles passa despercebido, que Deus não é justo. Aqui eles estão censurando Deus. Eles estão dizendo que Deus não tem tratado a eles como eles mereciam ser tratados. E vejamos qual a resposta do profeta. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus não fica ocupado a ponto de perder um compromisso, não cumprir uma agenda, não atender a uma demanda, esquecer-se de alguma coisa que deveria ter feito e não fez porque estava ocupado demais. Esse Deus, ele tem o controle de tudo. Ele não fica estressado, ele não fica cansado, ele não precisa dormir para repor suas forças. Ele não está de viagem, por isso ausente num compromisso. Não, ele é o Deus que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Ele não se fatiga. Aliás, ele faz coisas com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, que nós não compreendemos, que nós não entendemos, que nós não alcançamos. Porque se eu pudesse explicar Deus em todos os detalhes, eu seria igual a ele, estaria no mesmo nível dele. Há coisas para nós que são encobertas, há coisas para nós que são incognoscíveis, há coisas para nós que não conseguimos alcançar. É claro, eu sou finito diante do Deus infinito, eu sou fraco diante do Deus onipotente, eu sou de conhecimento pequeno diante do Deus que sabe todas as coisas. Eu sou tão pequenininho diante do Deus que é maior que o universo. Então, eu não vou entender tudo, eu não vou compreender tudo. E o profeta Isaías está explicando isso para o povo. Mas tem mais. Versículo 29, Isaías diz assim: ele faz forte ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E é claro que o profeta não está falando apenas do cansaço físico, que uma noite de sono repõe as energias. Há um cansaço maior, que é o cansaço da alma, é o cansaço da mente, é o cansaço das emoções, é o cansaço espiritual, é a frustração com a vida, é a insatisfação com tudo que se jogou para dentro na busca de encontrar sentido para a vida e não encontrou. São aqueles que procuram uma razão da vida nas festas, nas músicas, na bebida, na riqueza, nas realizações, no sexo, na fama, e percebem que tudo isso não é suficiente para preencher esse vazio do coração. E a esse que está cansado de buscas frustradas, a esse que já bateu em todas as portas e só colheu decepções, Deus faz forte ao cansado. Deus multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele pega aquele que já está prostrado, aquele que já está nocauteado, aquele que já jogou a toalha, aquele que já desistiu, aquele que já está pensando em dar cabo da própria vida, e levanta essa pessoa, e apruma essa pessoa, e fortalece essa pessoa, e dá um novo horizonte para essa pessoa. Quando chega no verso 30, Isaías vai trazer uma outra informação. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. É claro que pega a figura do jovem aqui, porque o jovem está no vigor da sua força física, da sua capacidade corporal. Mas os jovens também se cansam e se fatigam. Há muitos jovens que estão cansados, desanimados, sem perspectiva de vida, sem sonhos, sem projetos.
já estão com os joelhos trôpegos, com as mãos descaídas, com a incapacidade de sonhar, de realizar. E o texto está dizendo que esses jovens, eles se cansam, e eles ficam fatigados, e eles chegam a ponto de ficarem exaustos e caírem. Ou seja, o que o profeta está querendo dizer é que nós não avançamos vitoriosamente na vida, firmados, confiados na nossa saúde, no vigor da juventude, na beleza da juventude. A beleza passa, a força passa, o vigor passa. E aqueles que estão no auge do seu potencial físico colapsam, caem, são nocauteados. Mas agora ele está fazendo um contraste, porque ele começa o verso final, o verso 31, com a conjunção adversativa, mas, em contraste com os jovens que estão fatigados e prostrados, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele contrasta aqueles que estão confiando no seu poder, na sua riqueza, na sua força, na sua sabedoria, na sua beleza, com aqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. É Deus quem vem e tonifica as musculaturas da nossa alma. É Deus quem chega e põe uma B12 na nossa veia espiritual. É Deus quem refaz o nosso ânimo, é Deus quem levanta os nossos olhos, é Deus quem fortalece a nossa fé, é Deus quem nos apruma na vida. E ele aqui compara de uma maneira tão linda com a águia. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que eu acho impressionante é que ele usa os três verbos em grau descendente e não em grau ascendente, como se esperava. Ele diz sobem, correm, caminham. Quando a oratória, a retórica, a arte do falar em público requeriria aqui os verbos em grau ascendente. Caminham, correm, sobem. Porém, o que ele está dizendo é que muitas vezes nós voamos algumas vezes na vida, nós corremos algumas vezes na vida, mas a dinâmica da vida é caminhar. E o que mais nos estressa não são as poucas vezes que voamos, não são as algumas vezes que corremos, mas as muitas vezes que na rotina da vida nós caminhamos. Deus é poderoso para renovar você na rotina da vida, na caminhada da vida. E você vai voar como águia. E a águia é a rainha do espaço. A águia é uma ave fascinante, símbolo de nobreza. A águia galga as alturas excelsas, faz voos longos e altaneiros, porque ela não rufla suas asas como a andorinha. Ela larga suas asas e deixa que o vento a carregue. A águia tem uma visão extraordinária. Nós temos na nossa retina um dispositivo chamado fóvea, que nos dá a capacidade de, num quadro geral, tirar um close de um ponto específico. Os estudiosos dizem que a águia tem 3 fóveas no seu olho, um apontando para cima, outro para frente, outro para baixo. A águia enxerga 3D, tridimensionalmente. Ela é capaz de visualizar um alvo a 1000 metros e voar para cima dele como uma flecha, como um projétil. Nós somos como a águia. A águia tem a capacidade de se remoçar. É Deus quem renova a nossa mocidade como a da águia. Ela tem a capacidade de, quando percebe que as suas penas estão enferrujadas, suas garras estão frágeis, seu bico
já não consegue mais ter a mesma força, fazer um retiro para a solidão, para o alto dos penhascos, e ali renovar suas penas, renovar suas garras, renovar seu bico. Deus é poderoso também para fazer o mesmo na sua vida, na minha vida, renovar a nossa vida, refazer a nossa vida, reenergizar o nosso coração, trazer nova capacidade de prosseguir e prosseguir vitoriosamente. Mas a águia, ela tem um cuidado muito especial com seus filhos. Está lá escrito no livro de Jó, quando ela coloca o ninho de seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores, nos ensinando que quando Deus nos renova, nós também nos tornamos mais cuidadosos com os nossos filhos, colocando-os longe dos predadores, que estão nas portas das escolas, que estão nas mídias sociais, que estão em todas as janelas abertas e coloridas do mundo, para tentar capturar a mente dos nossos filhos, para tentar distorcer o rumo e a caminhada dos nossos filhos. Como a águia, precisamos também cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Este Deus é o Deus que refaz-nos, renova-nos, para que sejamos como a águia, voar nas alturas excelsas da comunhão com Deus. Este é o nosso Deus, majestoso, poderoso, maior, muito maior do que o universo que ele criou, maior do que qualquer conhecimento que o homem possa granjear, porque ele é a fonte de todo o saber. Ele é maior do que todas as nações da terra, ele é maior do que todos os príncipes da terra, ele é maior do que todos os ídolos dos povos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, incomparavelmente grande. Quão grande é o nosso Deus! É o Deus que renova as nossas forças, é o Deus que refaz a nossa vida, é o Deus que apruma os nossos joelhos trôpegos, é o Deus que nos firma nas veredas da justiça, é o Deus que nos enche de entusiasmo, paz e alegria, e é o Deus que refaz a nossa alma, refaz o nosso coração e transforma a nossa fraqueza em força e nos dá condições de voar nas alturas excelsas da comunhão com Ele. Você conhece esse Deus? Ele pode ser o seu Deus. Ele pode ser o seu refúgio. Ele pode ser a sua fortaleza. Que Deus abençoe muito, muito você, a sua vida, o seu coração, a sua família. Um grande abraço. Deus abençoe você.